E aí galera, beleza? Tô de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser nossa quinta aula de macro e hoje eu vou falar sobre variável. Galera, eu já tenho no nosso canal uns vídeos de variáveis. Eles estavam bloqueados para quem não é aluno, mas eu acabei de liberar eles, certo? Ó, eu procurando fogão aqui para comprar. Vamos lá. Então tá aqui, ó, a aula 310, a aula 309, a aula 308 e a aula 307, certo? Aqui eu dou um exemplo um pouco mais a fundo de variável, certo? Então, quem quiser procurar é só entrar no meu canal, digitar ó, aula 307 macro, que vai sair a primeira aula. Daí você faz a 308, a 309 e a 310, beleza? Então vocês vão conseguir aí assistir essas 4 aulas e complementar o que vocês vão ver nesse vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá. O que seria uma variável? Certo? Eu vou usar o Excel aqui para ajudar a gente a definir. Imagina que você tem o seguinte. Você tem aqui um jogo, por exemplo, um jogo interativo, certo? Daí você vai ter um botão, por exemplo, que esse botão aqui, vamos supor, ó, cadeira, fogão, pia, sofá, certo? E só dar mais um exemplo, e cama, vai. Daí, vamos supor que você tenha um... Você tá naqueles jogos que você está procurando, você está criando seu jogo, né? E o seu jogo vai ter um botão lá que você vai procurar a pista, certo? Então vai estar lá, procure na, dois pontos, na xxx, ou seja, nesse caso aqui, o xxx seria a variável, por quê? Procure na, daí você pode procurar na cadeira, procure no fogão, procure na pia, procure no sofá, procure na cama. Então o X ele vai mudar conforme a seleção que você tiver. Entendeu? Então o X, a frase vai ser sempre a mesma. Procure em algum lugar. Qual lugar? Então assim, o X é um variável. Entendeu? Dentro da programação de qualquer coisa que você vai programar, seja um jogo, seja grandMA, seja tudo, você usa variáveis. Variáveis são itens que você cria que vai receber diversas informações, entendeu? Por exemplo, um exemplo de variável bem comum, um countdown, um contador. Por que um contador ele é variável? Porque você está contando alguma coisa, então ele sempre vai ser diferente. Então vamos supor, você pega uma macro que seja da seguinte forma, vamos supor, você tem 12 aparelhos, entendeu? Então o seu contador vai valer 12. Então você vai chegar e vai falar assim, ó, selecione o aparelho 1, certo? Daí, beleza. Daí você vai perguntar, 1, que é do aparelho 1, ele é maior que o contador? Não. Então, faça de novo. Entendeu? Daí ele vai selecionar o aparelho 2. Daí ele vai fazer assim. Daí o... Tipo assim. O aparelho vai ser o aparelho X, certo? E o aparelho X, certo? É o contador. Entendeu? Então, você vai colocar aqui, ó, assim, ó. Seleciona o aparelho 1. Ele é maior que 12? Não, então faz de novo. Agora, o X, ele vai ser 2. Como que você vai fazer para o X ser 2? Entendeu? Se ele não for maior, você vai mandar somar 1 em X. Então, por exemplo, ó, então ele vai vir por aqui, ó. Seleciona o aparelho 1. 1 é maior que 12? Não. Só que no caso aqui não vai ser 1, né? Vai ser o X. Entendeu? E aqui em cima você colocou que o contador é 12, certo? Começando aí a macro começa da contagem 1, entendeu? Então, o contador, no lugar do 12 aqui,
vai ser o contador, que seria aqui, ó, contador igual a 12, e o x igual a 1, certo? Então agora fica certinho. Deixa eu aumentar aqui para vocês lerem, ó. Então assim, o contador é 12 e o x é igual a 1. Então eu seleciono o aparelho x, está selecionando o aparelho 1. X é maior que o contador? Não, porque 1 ele é menor que 12. Então soma 1 e x. Então o x agora vai valer 2, certo? Daí ele faça de novo. Seleciona o aparelho x, vai selecionar o aparelho 2. X ele é maior? Não, não é. Ele vai indo até ser 12. Quando o x for 12, certo? Seleciona o aparelho x. 12 é maior que 12? Não, ele é igual. Então soma 1. Agora vai valer 13. Certo? Seleciona o aparelho 13. 13 é maior que 12? É. Daí, se 13 é maior que 12, então a macro vai parar, entendeu? A macro vai ter um comando, lógico que vai ter aqui uma rotina que ela vai pegar e vai parar. Então, o contador x são variáveis que você cria, certo? Isso serve para tudo, como eu já falei. Podia ser no exemplo do jogo, podia ser agora no exemplo de um contador. Então, tem vários exemplos que a variável é utilizada. Dentro da MA, certo? Dentro do sistema da MA, você usa muito contador para você poder identificar para você ir selecionando o próximo, ou seja, para você criar loopings, mas loopings finitos, ou seja, looping que vai até o condicional, ou até mesmo para você poder criar variáveis que vai definir. Por exemplo, essa variável minha aqui, ó. Tá vendo, ó? Se essa variável é igual a 1, ele vai fazer uma coisa. Se ela é igual a 2, ela vai fazer outra coisa. Se ela é igual a 3, ela vai fazer outra coisa. Certo? Então, quer dizer, tá aqui, ó. Quando a variável é 1, eu mudo a imagem para verde, para o meu wash, entendeu? Deixa eu movimentar aqui, ó. Já é bem grande aqui, ó. Ó. Quando a imagem é 1, eu crio o botão de wash. Certo? Ó, mudou aqui em cima tudo para wash, tá vendo, ó? Quando a imagem quando o contador vira 2, ele muda para os spot, para os bin, tá vendo? Então mudou o nome das cores para o bin e tudo. E quando é 3, ele faz os dois ao mesmo tempo, bin e wash. Então assim, a minha variável, ela muda. Toda vez que eu clico, certo, ó. Toda vez que eu clico, ó, se ela é 1, certo? Eu vou acionar, dizer que o auxiliar da cor 5 é igual a 2, e vou mudar e vou acionar essa mesma macro na página 4, ou seja, eu vou pular para a linha 4. Daí na linha 4 eu vou fazer o sistema, ó. Vou fazer todo o sistema, ó. Ou seja, vai acontecer a cópia de imagem, a troca de imagem, o nome da imagem, quem já aprendeu na aula passada, certo? Daí eu vou ativar uma outra variável, mas daí eu não vou entrar em detalhe o que essa variável está fazendo. Vou ativar uma outra variável e a macro vai parar, certo? Por quê? Aqui tá valendo, como ó, aqui mandou ir para a linha 4, tá vendo? Ó? Veio para a linha 4 aqui, só que tá valendo 1. Se tá valendo 1, não vai fazer na linha 4, vai fazer na linha 5, então vai fazer essa linha. E vai parar, porque quando chegar aqui, vale 1, então não vai acontecer. Entendeu? Porém, aqui, ó, tá copiando, tá mudando o nome, tá selecionando criando uma macro nova, certo? Então, assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Vamos supor que tá valendo 1. Tá valendo 1. Agora, se tá valendo 1, se ela tá entrando com o valor de 1, ela vai mudar para 2. Ó, entrou com o valor de 1, mudou para 2. Mandou ir para a página. É 3, não é?
É 1, não é. É 2, sim, é. Vai fazer isso daqui e vai parar. Daí tá valendo 2. A próxima vez que eu aperto o botão, vai entrar aqui. É 1? Não. É 2, sim. Vai mudar para 3. Então vai fazer essa linha aqui e vai parar. Agora tá valendo 3. Entrou como 3. Vai chegar aqui e vai mudar para 1. Então vai fazer essa linha aqui. Então, quando a macro começa com 1, ela vira 2. Quando ela começa com 2, ela vira 3. Quando ela começa com 3, ela vira 1. Então, quando ela começa com 1, ela faz a linha 2. Quando ela começa com 2, ela faz a linha 3. Não a linha em si, certo? O condicional 3. Quando ela entra como 3, ela faz o condicional 1, certo? Então, esse ciclo de macro faz com que, se ela está valendo 1, ela vira spot. Se ela está valendo 2, ela vira all. Se ela está valendo 3, ela vira wash, certo? Então, é um exemplo de condicional. E eu uso isso muito em show, no show. Por exemplo, aqui eu tenho outra macro aqui, ó. A macro que eu uso para fazer a troca do meu time aqui, tá vendo? Ó? Consigo carregar os times aqui. Tá vendo? Ó? Se a macro é 1, ela faz só pro wash. Ela troca o tempo do wash. Ó. Pode ver que só a linha do wash está mexendo. Quando eu clico, ela muda para bin, muda todas as cores, muda tudo. E agora ele vai só mudar o tempo do efeito de bin. Quando eu clico de novo, ó, ela muda para os dois juntos. Então agora, quando eu mexo, ele mexe os dois sincronizados. Certo? Mesma coisa aqui, o botão de fim, ó. Fim 1, fim 2, fim 3, ó. Quando eu estou com fim 1, ó, ele seleciona uma mídia. Aqui ele seleciona outra. Aqui ele seleciona outra. Entendeu? Aqui, ó. Esses botões aqui é a mesma coisa, ó. Só spot, só wash, os dois. Então eu tenho vários botões que, fazendo o encadeamento correto dos condicionais, das variáveis, eu consigo fazer certa coisa funcionar. Então variável serve para isso, entendeu? Serve para a gente selecionar o que você quer que aconteça se aquilo tiver aquele valor, entendeu? Eu vou dar um outro exemplo prático de variável aqui, ó. Um exemplo bem legal aqui, ó. Vou colocar meu fim 1 aqui, ó. E colocar o fim 2. Certo? Vou até ligar o 3D aqui para vocês acompanharem no 3D. Deixa eu só ligar aqui. Então aqui, ó. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho minha entrada, certo? Peguei e entrei. Quando eu ligo um efeito, vou colocar um efeito aqui. Quando eu ligo um efeito, dentro da minha linha de efeito, ó, eu tenho uma variável, tá vendo, ó? A partir do momento que eu dei gol no efeito, tá vendo, no Q1, ele aciona uma variável, tá vendo, ó? Se o botão de ligado for 0, ele vai acionar um executor, tá vendo? E vai dar um gol no Q1 do executor. O que quer dizer isso aqui, ó? Traduzindo de uma forma simples para vocês, tá vendo? Quando eu ligo o meu efeito, ó, se eu tenho um gol já funcionando, se eu já tô ligado aqui, ó, se eu já dei um gol, quer dizer que o meu botão liga está como 1. Então aquilo não vai acontecer. Então quando eu dou um gol, ele vai acionar o efeito, mas não vai fazer nada. Não vai selecionar nada, não vai acionar aquilo nenhum, certo? Por quê? Porque a minha variável de liga está como 1. Aqui, ó. Eu vou até provar para vocês aqui, ó. O primeiro kill aqui, ó,
está dizendo para eu colocar na variável liga 1. Então, quando eu dou um go, ele não vai acontecer nada. Agora, se eu der um off aqui, ó, olha aqui, quando eu dou um off, eu tenho a variável liga indo para 0, certo? Então, agora a variável liga está 0. Então, nesse momento aqui, ó, a minha variável liga está 0. Então, se eu ligar o efeito sozinho, sem ter nada, o efeito vai funcionar. Porém, é o que vai acontecer. Ele mudou para o executor 0. Por que o executor 0? Porque se eu não tiver isso, quando eu desligar aqui, o efeito vai só parar, só sumir. Porém, agora, eu tenho a oportunidade de dar um go e o efeito fazer uma saída, em vez de simplesmente parar o efeito. Então, ó, e voltar para o executor antigo que estava na mesa antes de eu clicar aqui. Então, ó, se eu dou um go, ó, ele automaticamente mudou para o executor 0, certo? O fader 0, fez aqui. Se eu desligar aqui, entendeu? Ele simplesmente desligou e voltou para o executor sem fazer aquela saída, certo? Se eu clicar aqui de novo, ele volta para cá. Agora, se eu der o go, ele faz a saída e volta para o executor. Então, eu tenho a opção tanto de ligar o efeito e desligar o efeito seco. Ó, liguei, desliguei, ó, sempre funcionando, sempre criando as alterações. Ou eu posso ligar e dar um go no efeito, que vai fazer essa saída aqui. Então, eu tenho dois condicionais que eu consigo trabalhar. Por quê? Porque quando eu clico, a mesa sabe se liga ou não. Agora, se eu liguei, ó, eu liguei aqui, tá com o executor ligado. Eu liguei aqui, ó, ele funcionou. Quando eu desligar, ó, não acontece nada. Por quê? Eu estou ligando e desligando o efeito, porém eu não tô finalizando. Então aqui não acontece nada. Por quê? Porque aqui é só um liga e desliga, certo? Agora, quando eu não tenho luz e ligo o efeito, entendeu? Ele volta para onde quer. E vocês vão perceber o seguinte, ó. Eu vou mudar de posição aqui para vocês entenderem, ó. Vou colocar aqui uma posição de centro. Ó, eu estou na posição centro. Se eu der um go, ele vai subir. Se eu voltar com um go, ele volta para a posição centro. Se eu tiver com a posição fan up aqui, por exemplo, se eu der um go, ele sobe. Quando eu dou um go, ele volta para a posição. Por quê? Todas as minhas posições, ela carrega uma variável dizendo a posição anterior que estava. Entendeu? E melhor ainda para visual, ó. Se eu pegar aqui, ó. Ó, se eu der um go, ó o que aconteceu. Ele subiu para a posição teto, então a linha verde está na posição teto. Então eu sei que meu move está no teto. Então se eu der um ataque, calma aí que ali ataque é só de coisa. Se eu der um ataque de move, ó, o move está no teto. E a mesa está falando para mim, ó, por quê? Minha posição teto está com a marcação verde. Só que a posição fan up está com azul. Então eu sei que quando eu der um go, ele vai vir para essa posição aqui. Porque era a posição que estava quando eu fechei através do gol. Então, se eu dou um gol, ó, ele vai para essa posição. Se eu finalizar em centro e der um gol, ó, mesma coisa, ele subiu para o teto. Porém, ele está avisando que vai voltar para o centro. Pô, eu não quero que volte para o centro. Então, vamos supor, eu clico na posição teto. Agora, quando eu ligar, ele vai vir para o teto. Por quê? Porque eu desativei a próxima posição, que seria o centro. Por quê? Quando eu cliquei em teto fisicamente, eu carreguei a minha variável de posição, falando que eu quero que fique no teto. Certo? Agora eu fecho. Ó. Pode ver que ele não vai carregar posição nenhuma. Ele carregou a própria posição.
o próprio teto ficou azul, porque eu sei que ele está no teto e ele vai continuar no teto se eu der OK. Agora, se eu der um Go e clicar numa outra posição ao mesmo tempo, ele busca a posição que eu cliquei. Por quê? Eu alterei aqui a curva para a posição que eu quis. Então, para vocês verem como variável é uma ferramenta super potente, entendeu? O que você precisar, praticamente você consegue usar com variável. Então, galera, beleza? Então a gente está finalizando aqui nossa aula de hoje. Lembrando que essa é a última aula que vai estar sendo distribuída aí nos grupos, tá? Se você quiser falar comigo, se você viu esse link no WhatsApp em algum grupo, você pode me chamar no PV. Se você recebeu de alguém que não seja eu esse link aqui, você pode entrar no YouTube, certo? Pode pesquisar como Projeto Slide. Lembrando que a aula 307 está livre para todo mundo e na aula 307 tá falando mais sobre variável, se você gostou dessa aula sobre variável, certo? E aqui, ó, descendo na descrição do grupo, ó, a história aqui do meu canal, tudo aqui eu tenho minhas redes, certo? Facebook, Instagram, WhatsApp. O Facebook é muito difícil olhar, tá? Se quiser falar comigo é melhor Instagram ou meu WhatsApp, tá aqui. Tem meu e-mail também, se quiser mandar o e-mail. Lembrando que eu recebo muito, mas muito e-mail, então e-mail costuma se perder. Até conta, às vezes eu deixo de pagar que eu recebo e não acho no e-mail. Então, para mim, é melhor mesmo o WhatsApp ou o meu Instagram aqui, beleza? Então, vem fazer parte do nosso curso aí. Até a próxima, galera!